Olá, muito bom dia, queridos alunos da Marcos Nicolau. Eu sou o professor Josias, não sou o ninja da escuridão, nem o ninja da meia-noite. Estou aqui, iniciando essa aula com essa brincadeira para vocês, de máscara, tá? Lembrando que o uso da máscara é muito importante, Principalmente se formos a lugares públicos, aonde tem aglomeração, lembrando que só se for necessário, senão a gente fica em casa. Mas eu iniciei a aula de hoje, de máscara, só para lembrar vocês que o uso dela é muito importante. Nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar literatura e um pouquinho de artes, tá? Então as duas disciplinas aí. Eu vou fazer uma contação de história, ao qual o professor já trabalhou com vocês em algumas aulas. Alguns alunos irão relembrar essa história, mas que é bem interessante, tá? Depois nós vamos tirar algumas lições dessa história. Então é a história de um reino encantado, um reino próspero, onde se tinha um castelo, onde se tinham o rei e a rainha e onde moravam as pessoas nesse reino. Porém, o rei andava um pouco triste, porque as pessoas desse reino eram muito egoístas. O que é ser egoísta, galera? Egoísta é quando nós pensamos somente em nós e não no próximo. E essas pessoas eram muito egoístas. Sabe aquela coisa assim? Eu não vou fazer porque não fui eu que fiz. Eu não vou juntar a caneta que caiu porque não fui eu que derrubei. Eu não vou juntar o lixinho da sala ou lá da minha casa, não fui eu que derrubei. E essas pessoas agiam dessa forma. E o rei seguia entristecido, pois o reino era um reino próspero, um reino onde nada se faltava, mas o rei precisava ensinar alguma coisa para aquelas pessoas. Então ele teve uma ideia. Ele resolveu colocar uma enorme pedra na entrada do reino, mas uma grande pedra, de forma que naquele reino só tinha aquela entrada, não se tinha mais entradas, bem no portal do reino. E ele colocou aquela pedra bem na porta do reino, para que as pessoas tivessem que tomar uma atitude de repente tirar aquela pedra, pois para sair e entrar do reino só tinha aquela entrada. Então o rei colocou essa pedra na entrada do reino. E passou-se uma semana, 2 semanas, 15 dias, um mês, e nada, a pedra continuava ali. As pessoas do reino passavam por aquela pedra e diziam: quem colocou essa enorme pedra? Quem teve essa atitude horrorosa de colocar essa enorme pedra na entrada do reino? Mas não faziam nada para tirar. Chegaram a fazer um caminho pelo meio da floresta, desviando a pedra só porque eles não poderiam tirar. Eu preciso passar por aqui para ir fazer compras em outros reinos vizinhos e visitar meus parentes em outros reinos vizinhos, mas eu não vou tirar essa pedra. Não fui eu que coloquei. Assim se seguiram 2, 3 meses e o rei, aborrecido, pensativo com aquela atitude. Até que um dia vinha chegando um senhor naquele reino, com sua carroça, seu cavalo, senhor bem magrinho, já de idade. E ele chegou na entrada do reino, queria ver se tinha algo para comer ali, visitar alguém naquele reino, e ficou abismado com aquela enorme pedra na entrada do reino. E como que iriam fazer para entrar? Ele desceu da sua carroça e pensou: eu tenho que fazer alguma coisa. Pegou uma madeira da beira do caminho e foi lá e forçou a pedra. Colocou a madeira embaixo da pedra de forma a fazer uma alavanca e forçou a pedra. Percebeu que a pedra não estava tão pesada, rolou a pedra para fora da entrada da cidade, do reino. De forma que qual não foi sua surpresa que quando ele rolou a pedra, dentro dela estava cheio de ouro. Sim, exatamente. O rei tinha preparado uma lição para aquela cidade. Aquela pedra estava cheia de ouro e a pessoa que fosse ali tirar a pedra ficaria com todo o ouro. E quando as pessoas viram que aquele senhor de idade rolou aquela pedra que estava cheio de ouro, vieram alvoroçadas em cima daquele ouro
E o rei da sua janela, observando tudo, disse: parem! Não toquem nesse ouro. Esse ouro é desse senhor que teve a coragem, que teve a atitude de rolar a pedra que estava atrapalhando a entrada do reino. E assim, aquele senhor ganhou todo aquele ouro. Qual que é a moral que nós podemos tirar disso, meus queridos alunos? Que nós precisamos não somente pensar em nós, mas pensar no nosso próximo. Também pensar nas outras pessoas. Não importa muitas vezes se não fui eu que fiz, se não fui eu que derrubei, se não fui eu que joguei. Mas não me custa uma atitude bacana de pensar no próximo, principalmente nesses momentos que estamos vivendo. Espero que vocês tenham gostado da história. Agora, o professor tem 3 sugestões de atividades para vocês. A primeira delas, pessoal, é fazer uma ilustração da história. Tá? Então você que gostou da história, você que lembra o que o professor contou, fazer uma ilustração, um desenho sobre a história. A segunda é fazer um desenho sobre a moral da história. Então você pode fazer um desenho sobre a moral da história. Ah, a moral da história é que devemos ajudar um ou outro, que não devemos pensar somente em nós. Tá ok? E a última atividade, que eu acho que é a mais bacana, que talvez a maioria vai fazer, é amassar um papel para que ele fique com um aspecto rústico e desenhar ou escrever as palavras positivas para esse período de quarentena que estamos vivendo. Tá? Então assim, eu preparei aqui para vocês verem, tá? Essa atividade, pode ver o papel amassado, e ali o professor escreveu algumas palavras positivas, tá bom? Então, vocês podem estar fazendo isso. Qual que é a ideia de amassar bem o papel? Né? Você pode pegar uma folha de papel e amassar bem ela, tá? Bem amassado, né? Bom que já faz exercício nas mãos, né? Pode até relembrar, né, o exercício da lavagem das mãos bem limpas e da passagem do álcool em gel. Depois você vai desamassar essa folha, tá ok? Ó, sem rasgá-la, e ela vai ficar assim, ó. Sabe, como um aspecto de pedra, tá? Por que que o professor quis que ficasse com um aspecto rústico? Porque na nossa história nós falamos sobre pedra. E tudo que é escrito numa pedra fica para sempre. Então que essas palavras positivas, palavras nesse período, que fiquem gravado para sempre em nosso coração. Por isso que o professor sugeriu essa proposta de atividade, que daí você pode fazer e postar lá nos grupos as fotos, os vídeos sobre vocês fazendo essas atividades. O professor escreveu algumas aqui, ó, como abraço, né, que nós queremos muito dar depois que tudo isso passar, Deus, que é o mais importante em nossa vida, amor, carinho, saudade, a saudade imensa que o professor Josias está de vocês, saúde, né, que possamos ter muita saúde em todos os dias de nossa vida, paz e Jesus, tá ok? Espero que vocês tenham curtido a aula, fiquem com Deus, abraço e até mais.